Oi, gente, tudo bem? Então, na semana passada, na aula de artes, a gente já tinha visto que um pouco sobre as cores, né? Da importância das cores na nossa vida e tudo mais. E agora nós vamos ver como foi descoberto o fenômeno das cores, certo? A gente sabe, primeiramente, que quem criou as cores, quem teve a ideia das cores e fez as cores, foi Deus, né? Ele que fez o fenômeno, ele que fez as coisas, as cores, as coisas terem cores e tal. Foi tudo graças a Deus. Mas a gente tem como saber do fenômeno, como que isso acontece, como que Deus criou isso. É muito interessante. Então, a aula de hoje vai ser sobre isso. E eu quero começar já com um versículo para a gente se lembrar da importância das cores. As cores são importantes e são citadas na Bíblia. Várias coisas na Bíblia têm cores, então quer dizer que sim, as cores são importantes e a gente deve tentar estudá-las. Em arte, nós vamos estudar hoje e vocês vão ver que as cores são tão importantes que elas podem ser vistas em várias matérias, como por exemplo em física, mas também aqui em artes, certo? E na Bíblia, ela está lá, as cores estão lá. Então, vamos ler esse versículo que diz assim, é em Gênesis capítulo 9, versículo 16. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Então, esse versículo, lembrando do que a gente até viu na aula passada, né, que foi sobre o arco-íris. Lembram que a gente viu que o arco-íris não é simplesmente um fenômeno que aconteceu e alguém descobriu. Não, o arco-íris tem um significado por trás. E o significado do arco-íris é a aliança que Deus tem conosco. Né? Porque quando houve o dilúvio, e lembram da história da Arca de Noé e tudo mais, e veio o dilúvio, 40 dias, 40 noites. E aí, depois que isso aconteceu, Deus resolveu que não ia mais mandar outro dilúvio, nunca mais. Então, esse arco-íris mostra a aliança que ele tem conosco, a promessa de que ele não vai mandar novamente o dilúvio. Então, o arco-íris é a representação de uma aliança entre Deus e a gente. Olha que maravilhoso a gente poder ter algo tão lindo que é o arco-íris, representando justamente representando a nossa aliança com Deus, nosso pacto com Deus, né? É muito bonito. E por isso que eu trouxe esse versículo agora, para a gente já começar a aula pensando na importância das cores e que Deus poderia ter escolhido qualquer outra coisa para significar isso, né? Qualquer outro sinal para a gente ter como pacto com ele. Mas não, ele escolheu o arco-íris, que é com cores. Então, as cores são muito importantes. A gente viu ao passada também várias outras coisas, né? Que as cores podem significar emoções pra gente. Tal cor traz uma emoção para nós, outra cor traz outra emoção para nós. Assim também como a gente viu que as cores estão na natureza, em toda a natureza, assim. E também, às vezes, as cores podem indicar perigo, podem nos alertar, né? Várias coisas. Então, as cores são muito importantes. E hoje a gente vai ver sobre um cara que é o Isaac Newton, certo? Isaac Newton foi um cientista, físico e matemático inglês. Esse cara, ele teve várias descobertas, certo, gente? Não foi só essa. Vocês podem até pesquisar mais sobre ele, que vai ser bem legal. Mas, hoje a gente vai ver como ele descobriu, né? Ele foi o pioneiro, assim, que descobriu esse fenômeno, que é o seguinte. Ele estava lá no quarto dele, tranquilão, e aí ele percebeu um feixe de luz solar, né? Provavelmente ele percebeu. Ele viu que com a luz solar entrando no quarto dele, se ele colocasse a luz solar, se a luz solar entrasse no quarto dele e ele colocasse um prisma piramidal de vidro, assim como está na imagem, se ele juntasse essas duas coisas, o que poderia dar? E aí ele teve a grande descoberta, que quando a luz solar que vinha pela janela dele batia no prisma que ele colocou, um prisma em pirâmide de vidro, né, igual a esse aqui da imagem, deu em diversas cores. Então se transformou em diversas cores. A luz era branca, a luz que veio do sol era branca, né, uma luz sem cor, só branca. E aí, quando ela bateu no prisma piramidal, ela saiu por trás totalmente colorida. Estão vendo? São várias cores, inclusive, não só uma, mas várias. E olha que incrível. E é assim que acontece. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo acontece sempre. De eu ver justamente essas cores perto de alguma janela, alguma coisa assim, batendo em mim. Eu fico,
oxi, que é isso colorido aqui? E é justamente esse fenômeno acontecendo. O que é muito legal, né? Olha como Deus é incrível. Ele fez um fenômeno desse, super interessante, e fez com que a gente descobrisse isso, né? Isaac Newton descobriu para nós. E aí, eu botei aqui mais algumas imagens do Isaac Newton, ó. Tá vendo? Ele testando, digamos assim, ele percebendo as coisas, e aí descobriu que a luz saía desse jeito, né? E aí, eu quero mostrar para vocês que as cores que vêm quando acontece isso, quando a luz branca bate no prisma piramidal, ela vem em várias cores, né? E as cores são exatamente essas aqui, porque às vezes a gente vê e não sabe exatamente que cores que estão sendo passadas, mas são essas: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então todas essas cores são mostradas quando se transformam, né? Porque a luz era branca, bateu no prisma e se transformou em 7 cores. Mas, gente, isso é incrível. E aí, eu também queria mostrar pra vocês algo que tá até no livro, se vocês quiserem acompanhar, na página 547. Que se vocês observarem aqui na segunda imagem que eu trouxe pra vocês nesse slide, observem. A mesma luz, certo? A luz branca bateu aqui no prisma, certo? Aí, quando ela bateu, óbvio, ela se transformou em várias cores. Só que aí, se a gente colocar outro prisma do lado, só que esse prisma em outra posição, ou seja, esse prisma invertido, certo? Aí ele vai, a luz que tinha batido no prisma anterior, né, continua e vai bater nele. E aí quando ela bate nele, colorida já, né, ela estava colorida, ela volta a ser branca. Não é incrível isso, gente? Então, o que é que a gente pode tirar disso? A gente pode tirar que a luz influencia totalmente nas cores. A gente tem as cores não simplesmente apareceram. As cores estão baseadas na luz. Então, depende muito da luz. Todas as cores são um reflexo da luz solar, das luzes brancas. As cores são a própria luz, só que transformadas em cores. Entenderam? E aqui nessa imagem desse prisma invertido, eu consegui mostrar para vocês, né? Vocês podem ver que isso pode acontecer de várias formas, pode acontecer várias cores, entendeu? Então, todas as cores que a gente tem dependem da luz, né? Isso é muito legal. E aí, eu trouxe para vocês todas essas coisas e já quero mostrar para vocês a atividade de casa, que vai ser na página 547 e 548, tá? E na atividade de casa, vocês vão ver que vai falar bastante sobre cores, vai falar sobre obra de arte, certo? Como vocês veem obra de arte, as cores nas obras de arte, certo? Então, vocês podem perceber isso também no livro de vocês, que tem também na página 546 a foto de uma pintura. E que nessa pintura tem alguns artistas, o artista utilizou as cores para criar efeitos. Então, assim, através das cores a gente pode criar vários efeitos em pinturas, em desenhos. E por isso que as cores são tão importantes para estudar em artes, né? Mas como vocês puderam ver, as cores não são só uma coisa das artes, né? Não são só pinturas e tudo mais. As cores estão em todos os lugares. E também vocês puderam perceber que existe um fenômeno que mostra pra gente como que as cores acontecem, sabe? Que as cores dependem da luz, de como a luz está tá batendo nelas. Então, por mais que a gente aqui seja arte, a gente não precisa estudar física, mas saibam que as cores são tão importantes que elas estão presentes em várias coisas, inclusive em outras matérias, não só em artes, certo? E provavelmente vocês vão estudar ou já estudaram sobre esse fenômeno das cores, certo? O fenômeno que a luz solar batendo no prisma piramidal de vidro se transforma em diversas cores diferentes, né? Isso é bem legal. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Para casa temos essas 2 páginas do livro, tá bom? Não deixem de fazer, é muito importante. E depois a gente corrige junto. Mas façam, tá bom? Essa atividade, tá? Um beijo. Tenham um bom resto de semana.